homeopatia e saúde vegetal. Hoje mostramos para você como é a pesquisa da Estação Experimental de Lages, com foco no equilíbrio dos sistemas vivos na natureza. São ações que valorizam a agroecologia. E no programa de hoje tem vídeo especial sobre calibração de pulverizadores. Para que a aplicação de produtos na sua lavoura seja feita de maneira segura e econômica, a regulagem dos equipamentos é uma etapa fundamental. Confira uma produção completa com o passo a passo da calibração de pulverizadores de barras tratorizados. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. No Brasil, a homeopatia vem sendo utilizada em sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. E a EPAGRE desenvolve estudos nesta área na Estação Experimental de Lages. Vamos então conhecer o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal, que tem o compromisso de apoiar a pesquisa e a extensão em atividades ligadas à agroecologia. E olha, esse importante trabalho é reconhecido também fora do Brasil. A homeopatia aplicada na agricultura vem ganhando cada vez mais espaço em todo o mundo. Atenta às demandas, desde 2005, a EPAGRE desenvolve pesquisas sobre o uso da homeopatia na cura de plantas, animais e ambiente. Um dos pesquisadores que atua no projeto é o Pedro Boff, que inclusive tem um de seus trabalhos publicados recentemente neste livro sobre agroecologia, publicado na Inglaterra. Pedro, uma boa novidade, né? Você ter o trabalho reconhecido internacionalmente. Do que se trata esse artigo publicado no livro? Essa é parte de uma proposta de uma pesquisadora da Inglaterra, Julia Reiter, que ela recupera as tecnologias agroecológicas chamadas sutis, aquelas que normalmente no mundo científico não as reconhece como tal, como por exemplo a própria homeopatia. Bem, Pedro, esse trabalho não é de agora. Essas ações já começaram há algum tempo. Conta um pouco para a gente o início desse trabalho, como é que foi? Sim, de fato, ele iniciou em 2005 como uma proposta de desenvolver a homeopatia para a agropecuária e já em 2008 nós tivemos a primeira publicação relacionada à homeopatia que nós chamamos de agricultura saudável, incluindo as tecnologias não residuais, a homeopatia e parte da fitoterapia. E aí depois, com a quantidade de volume de pesquisa, percebemos que poderíamos utilizar só a homeopatia para restabelecer a saúde do animal, da planta e do agroecossistema, no ambiente lá do agricultor. Então, nós temos hoje o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal, que, por falar nisso, é um dos poucos no mundo, não conheço igual no Brasil, né? E em exclusividade para a homeopatia também acho que fora daqui não há. Veja que é um laboratório relativamente simples, né? Relativamente a baixo custo se nós compararmos com outros laboratórios. E o insumo principal são os vidros, álcool e as matrizes que a gente adquire em farmácia idônea. E como é que você chega à conclusão de qual é o medicamento mais adequado para aquela necessidade, para aquele tratamento? Bom, esse é o papel do terapeuta homeopata, que pode ser um técnico, agrônomo, veterinário ou mesmo agricultor com capacitação. Então ele analisa o quadro enfermo, o sistema enfermo, o animal enfermo, a planta enferma, e aí tem todo um processo que nós chamamos de semiotécnica, né, metodologia de avaliar quem é o núcleo do enfermo. Em função disso, com o núcleo do enfermo, aqui temos sintomas do enfermo, nós buscamos nas homeopatias, nos livros já descritos, um similar preparado homeopático para curar aquele enfermo, um similar em sintomas que já estão descritos, né? E assim aplicamos. E que resultados vocês têm observado na prática? Podemos separar em duas coisas. Primeiro, é uma necessidade do agricultor hoje, em função de que os insumos que ele adquire convencionalmente são muito caros e de resultados também nem sempre esperados. Então ele demanda uma certa metodologia, uma tecnologia de melhor acesso e que de certo modo ele traga resultados na prática.
E o que a gente observa, todos os que aplicam a homeopatia corretamente, eles têm resultados, digamos que imediatos, sem efeitos indesejáveis no ambiente. E o que é mais importante, não afeta a saúde do agricultor e não deixa resíduos nos alimentos para o consumidor. Aqui nós temos uma verdadeira farmácia homeopática. Para onde é que vão esses medicamentos? Para onde o laboratório disponibiliza o material? Isso na verdade pode vir uma demanda do agricultor, mas ele tem que encaminhar via técnico, né? Então o agricultor que estiver interessado, despertado por uma tecnologia limpa, saudável, eficiente, procure sempre um técnico da EPAGRE, da prefeitura ou mesmo de cooperativa, né, no município. E a primeira coisa que a gente faz é conversar para disponibilizar uma capacitação, uma educação em homeopatia para saber como utilizar melhor a homeopatia. Mas o melhor seria também um curso um pouquinho mais completo, onde junto com o técnico, o agricultor pode se formar como um terapeuta prático para uso lá na propriedade. No próximo bloco tem a primeira parte de um vídeo especial mostrando passo a passo da calibração de pulverizadores de barras tratorizados. Veja como uma aplicação bem feita resulta em economia, eficiência e sem contaminação. Fique com a gente, já voltamos! Quando o uso de algum produto químico é considerado imprescindível pelo produtor rural, a aplicação desse insumo deve ser muito bem planejada. Isso evita contaminações ambientais e reduz custos de produção. O pesquisador da EPAGRE de Itajaí, Klaus Scheuermann, mostra o passo a passo para a calibração de pulverizadores de barras tratorizados. Um vídeo completo abordando aí todas as etapas de manutenção, regulagem e calibração dos equipamentos. Bom, o pulverizador de barras é um equipamento utilizado nas mais diversas culturas, em sua grande maioria de porte baixo, como o arroz, a soja, por exemplo, para a aplicação de agrotóxicos, que podem ser desde fungicidas, inseticidas, entre outros. Nesse caso, nós temos um pulverizador de barras acoplados a um trator SAP, que foi adaptado especialmente em função das suas rodas para a movimentação em áreas de arroz irrigado. Nós vamos falar hoje sobre a calibração do pulverizador tratorizado para a aplicação de agrotóxicos. Essa calibração ela tem como finalidade aplicar a quantidade adequada de agrotóxicos em um alvo biológico, seja ele a cultura que se está trabalhando ou diretamente sobre o organismo, praga, por exemplo, um inseto. E essa calibração ela tem como finalidade fazer a aplicação correta do agrotóxico com o menor volume de cauda possível, evitando com isso desperdícios, excesso de resíduos no meio ambiente e até mesmo no produto que vai se consumir, o que vai incorrer inclusive na redução dos custos de produção. Para que se consiga fazer uma correta calibração do equipamento, é necessário que se faça uma manutenção completa do conjunto, tanto do trator quanto do pulverizador. No dia de hoje, nós não vamos entrar em detalhes da completa manutenção, mas sim nós vamos falar dos principais itens que influenciam na pulverização, para que nós verifiquemos se esses itens estão de acordo, estão adequados, para que nós possamos fazer a calibração adequada do equipamento. Então, um dos principais itens que precisam ser observados durante o processo de calibração do pulverizador é o agitador de caudas. Então, o pulverizador, obrigatoriamente, ele precisa ter funcionando para assegurar uma homogeneidade da cauda durante o processo de aplicação, evitando com que haja deposição de parte do agrotóxico no fundo do tanque, o que irá prejudicar a qualidade da aplicação. Então, um outro item importante que precisa ser observado no equipamento de pulverização é a barra. Então, essa barra ela precisa ter uma altura uniforme ao longo da sua extensão
e a altura dela precisa ser ajustada em função do alvo biológico. Normalmente, para pontas de pulverização com ângulo de abertura de 110 graus, que são as pontas de pulverização mais utilizadas, nós utilizamos como regra a distância entre bicos ser a altura recomendada até a planta, não até ao solo. Então, o que acontece quando nós temos uma barra de pulverização muito baixa? Não há uma sobreposição entre jatos de pulverização, provocando falhas na aplicação entre bicos. E quando nós temos uma barra de pulverização muito alta, nós estamos favorecendo a deriva ou até mesmo a volatilização do produto em dias muito quentes. Então, outro item importante que precisa ser observado, não só durante a calibração, mas durante todo o uso do equipamento, é com relação à manutenção dos filtros. Então, essa máquina, por exemplo, ela tem um filtro geral, que assegura a filtragem da cauda em todo o sistema. Nós temos aqui os filtros de linha e nós temos, por fim, um filtro aqui dentro do bico de pulverização, também chamado de peneira, onde nós vamos agora, então, detalhar todas as partes de um bico de pulverização, incluindo esse filtro e a sua manutenção. Então, o bico de pulverização ele é composto por várias partes, que são o corpo, que abriga toda a estrutura, a capa, nós temos o filtro ou peneira, nós temos um anel de vedação e nós temos a ponta de pulverização. Então, a manutenção precisa ser feita principalmente no filtro, que precisa estar devidamente limpo, e na ponta de pulverização. Então, essa ponta de pulverização, ela pode estar simplesmente entupida. Nesse caso, nós precisamos fazer a limpeza dela, preferencialmente com uma escovinha de cerdas macias, né? Nunca um arame. E caso se verifique que não pode ser retirado esse entupimento, deve-se proceder à substituição dessa ponta de pulverização. Uma outra razão para substituir essa ponta é que, caso haja uma diferença de vazão superior a 10% entre as pontas de pulverização, deve-se promover a substituição do jogo. A seguir tem a continuação desse passo a passo para a calibração e regulagem de pulverizadores. Depois da manutenção e regulagem, mostraremos a calibração na prática. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! Estamos de volta e seguimos com o passo a passo para a calibração de pulverizador de barras tratorizado. Uma etapa importante da aplicação de produtos na lavoura. Depois da manutenção e regulagem do equipamento, chegou a hora de fazer justamente a calibração. Veja os detalhes na prática. Acompanhe! Então, para que o processo de calibração tenha início, nós precisamos agora, por fim, fazer a escolha da ponta de pulverização desejada. Isso vai depender do nosso alvo biológico. Se nós estamos tratando do controle de uma planta daninha, de um inseto praga ou mesmo de uma doença. Então, é imprescindível que se faça a consulta ao catálogo de pontas de pulverização para que se verifique se a ponta de pulverização escolhida ou almejada é indicada para o alvo biológico que está se tratando. Então, nós temos diferentes pontas de pulverização, como nós podemos mostrar aqui, que proporcionam basicamente dois tipos de jato, o jato do tipo cônico, que pode ser cheio ou vazio, ou o jato plano, né? E essa ponta de pulverização, ela determina também o tamanho da gota, que pode ser desde gotas muito finas, médias, grossas até muito grossas. E isso vai impactar diretamente sobre o volume de cauda depositado por hectare.
Por isso é imprescindível a escolha correta da ponta de pulverização para fazer um controle adequado da praga em questão. Agora nós vamos fazer uma demonstração dos diferentes tipos de jato proporcionado por essas pontas de pulverização. Então aqui nós temos uma ponta de pulverização do tipo cônico, com um ângulo de abertura de 80 graus. Aqui nós temos uma ponta de pulverização com um sistema antideriva, com um ângulo de abertura de 140 graus. Então, além de nós termos aqui uma gota de tamanho maior, esse ângulo de abertura do jato maior exige uma menor altura de barra durante a aplicação, o que minimiza o processo de deriva. Então nós temos, por exemplo, aquela primeira ponta de pulverização que proporciona um jato cônico com gotas finas, um processo de deriva ocorrendo em função do vento que está acontecendo nesse momento. E nessa ponta de pulverização, com o sistema antideriva, gotas maiores, vocês podem observar que o processo de deriva é muito menor, o que é extremamente necessário, especialmente nessas áreas litorâneas extremamente sujeitas a ventos durante praticamente todo o dia. Então, estando todo o conjunto de pulverização devidamente regulado, a etapa subsequente desse processo é a calibração propriamente dita, que nada mais é do que o ajuste do volume de cauda a ser aplicado por hectare. Então, as etapas da calibração são: num primeiro momento, se ajusta a marcha a ser utilizada e a rotação do motor. Mede-se uma distância a ser percorrida, normalmente se utiliza uma distância de 50 metros. Em seguida, cronometra-se o tempo para que o trator percorra esses 50 metros. Em seguida, mensura-se o volume de cauda em pelo menos 2 ou 3 bicos, no tempo em que o trator levou para percorrer esses 50 metros. Em seguida, estabelece-se o comprimento funcional da barra. Por fim, faz-se então uma extrapolação entre o volume de cauda aplicado na área que foi calculada, que nada mais é do que o comprimento da barra vezes a distância a ser percorrida, e extrapola-se então a vazão obtida nessa área para 10.000 metros quadrados, que é a área de 1 hectare. Então, uma vez coletadas todas as informações durante a calibração, nós vamos agora fazer os devidos cálculos. Então, para percorrer os 50 metros, o trator gastou 39 segundos. Em seguida, então, nestes 39 segundos, nós mensuramos a vazão em dois bicos de pulverização e chegamos à conclusão de uma vazão de 370 ml. Nós multiplicamos isso vezes o número total de bicos na barra de pulverização, que são 34, e chegamos a uma vazão total de 12,58 litros. Em seguida, nós fizemos então o cálculo da área, que é a medida entre o comprimento funcional da barra de pulverização, que nesse caso é de 17 metros, vezes a área percorrida de 50 metros, o que dá 850 metros quadrados. Então, se em 850 metros quadrados nós aplicamos 12,58 litros, quanto nós aplicamos em 10.000 metros quadrados, que é um hectare, X? X igual a 148 litros por hectare. Então, uma vez finalizada a calibração, pode ficar evidenciado que o volume de cauda aplicado naquela unidade diária não está adequado com aquilo que se deseja. Então, para que se faça o ajuste para mais ou para menos, nós podemos mexer em 3 parâmetros, que são, o primeiro, a velocidade de deslocamento. Quanto maior a velocidade, menor o volume de cauda depositado por hectare. O tipo de ponta de pulverização. Então, existem pontas de pulverização que proporcionam uma maior ou menor vazão, vai depender então do objetivo que se deseja. E por fim, na pressão. É importante que quando nós fizemos alteração na pressão, essa deve ficar dentro daquela preconizada pelo fabricante, para que não haja uma pressão excessiva a ponto de causar deriva, nem uma pressão abaixo do que é recomendado, o que também prejudica a aplicação. É importante lembrar, pessoal, que todo esse processo de calibração deve ser realizado somente com água, para evitar a contaminação dos operadores
e a deposição de resíduo agrotóxico no meio ambiente desnecessariamente. Todo esse processo de calibração mostrado, ele é um sistema de calibração convencional. Nós aqui dispomos de um sistema moderno, automatizado, onde é possível simplesmente informar para o sistema o volume de calda desejado por hectare e a ponta de pulverização que será utilizada, que o próprio equipamento faz a autocalibração. Qual é a grande vantagem disso? Quando nós fizemos a aplicação utilizando esse sistema, caso o operador por algum motivo necessite alterar a velocidade de aplicação durante o processo, o sistema vai fazer uma compensação, assegurando com isso uma aplicação uniforme em toda a área. Então, uma vez realizada a calibração do equipamento, nós vamos então agora para a parte de pulverização propriamente dita. Nesse caso, pessoal, é importante lembrar que o operador deve estar utilizando um EPI completo, composto por macacão, óculos, luva, capuz, bota, tudo que é recomendado para protegê-lo de uma eventual contaminação. E essa aplicação deve ser feita seguindo as condições recomendadas, que são aplicar nas horas mais frescas do dia, com temperaturas entre 15 e 30 graus e com umidade relativa do ar acima de 50%. Então, em fazendo isso, pessoal, nós vamos assegurar uma aplicação correta, evitando contaminação ambiental, contaminação do operador e minimizando os custos de aplicação. Qualquer dúvida, pessoal, procure um extensionista do seu município ou a estação experimental da EPAGRE mais próxima. E atenção, vale lembrar que a calibração do pulverizador não serve somente para aplicação de agrotóxicos, mas também para o uso de produtos alternativos, como produtos biológicos e calda sulfocálcica e bordaleza. Programa de hoje chegando ao fim, siga as contas oficiais da EPAGRE e continue informado sobre o agronegócio catarinense. Na semana que vem estamos de volta, obrigado mais uma vez pela companhia. Até a próxima, tchau!